Olá, pessoal! Chegamos na sessão em que a mágica acontece. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como atribuir pontos às questões que vocês criaram e como solicitar a correção automática dessas questões, dessas perguntas. Não será com todas as perguntas que nós conseguiremos fazer isso, mas eu vou tentar ensinar alguns meios que facilitarão a nossa correção. Primeira coisa que eu tenho que pensar antes de começar a fazer essa atividade. Qual é a pontuação que eu atribuirei às questões? Por acaso, há questões que vão valer mais pontos do que outras? Há questões que eu utilizarei apenas para seguir ou para auxiliar o meu aluno, que eu não gostaria de pontuar? Eu tenho que pensar em tudo isso. Então, antes de continuar esse vídeo, eu quero que você pare e reflita sobre essas perguntas que eu fiz. Se você já pensou tudo isso, então você pode continuar o vídeo normalmente. Bom, primeira coisa, eu sempre sugiro aos meus professores que façam uma atividade cuja pontuação total seja 100. Isso vai facilitar a vida do professor posteriormente, porque caso a gente tenha que adaptar a pontuação para uma nota na caderneta, eu consigo fazer a conta facilmente com essa nota. Bom, esse total de pontos, ele aparece aqui em cima, então sempre verifique aqui, porque aqui ele vai mostrar quanto que está valendo a sua prova, né, a sua atividade. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, na seção de identificação eu não vou pontuar nada, porque não tem nada sendo verificado aqui. Na parte da introdução, eu só pontuo se eu quiser. Por exemplo, e bom, aqui na verdade ele é o exemplo de pergunta. Como que eu atribuo pontos para uma atividade de múltipla escolha? Eu clico na pergunta e seleciono chave de resposta. Eu resolvi que para as atividades da introdução, eu vou atribuir apenas 5 pontos. Então, quando eu cliquei já apareceu aqui, eu digito 5 pontos e eu tenho que selecionar a opção correta. Varinhos. Terminei? O que eu posso ainda fazer? Tem essa seção adicionar feedback da resposta. Não sei se vocês se lembram, mas num dos primeiros vídeos, quando nós fizemos a configuração do formulário, eu ensinei a vocês a selecionar a opção liberar nota posteriormente após a revisão manual. Quando vocês liberarem a nota, então o aluno vai saber se ele acertou ou se ele errou a questão. Se ele errou a questão, o que você digitar nessa parte aqui do feedback vai aparecer. Então, por exemplo, eu posso digitar você se enganou. Baleias são animais marinhos. Eu posso colocar isso. Eu posso colocar uma explicação mais complexa. Eu posso colocar um vídeo do YouTube que explica essa matéria. Eu posso colocar um link que explica essa matéria. Eu posso dar o suporte que for necessário para o meu aluno para que ele aprenda esse conteúdo que ele não sabe. Lembrem-se, essas perguntas da introdução não são o objetivo da aula. Eu estou apenas retomando o conteúdo. Então, se ele não sabe, é importante que ele estude. Na resposta correta, é a mensagem que vai aparecer se ele acertar. Por exemplo, muito bem. É isso. Veja lá, adicionar feedback de resposta é isso daqui. Terminei, concluído. Eu preciso fazer esse feedback em todas as perguntas? Não, fica a seu critério. Próxima atividade. Essa daqui, mesma coisa. Olha, aproveita esse momento para checar se você selecionou a obrigatoriedade da questão. Chave de resposta. Vou atribuir 5 pontos. Seleciono a opção correta. Não tem como Bom, aqui apareceu a opção de você selecionar 2 opções. O que acontece é, selecionar tanto uma quanto outra, estará correto. Então, toma cuidado com isso. Porque quando eu seleciono múltipla escolha, para mim apareceu essa opção, mas para o aluno não tem como. Ele vai selecionar apenas uma. Feedback de resposta, só se eu quiser, não quero, concluído. Qual é o nome deste animal? Essa daqui eu acabei de fazer. Desculpe. Próxima questão. Qual desses animais é uma baleia? É o mesmo percurso. Chave de resposta, 5 pontos. E a opção que eu vou selecionar é essa, a correta. Concluído. Próxima pergunta. Esse daqui era da caixa de seleção, então eu posso ter mais de uma resposta. Então, chave de resposta, 5 pontos. E aí eu seleciono os animais marinhos. Baleia, polvo e lula. Qual é o único porém dessa atividade? O aluno só ganhará os 5 pontos se ele selecionar os 3. Se ele selecionar baleia e polvo e esquecer da lula, não vai ganhar pontuação. Como que nós podemos reverter isso?
Se você quiser, você pode colocar 15 pontos aqui, sendo que é 5 para cada um, mas você vai ter que atribuir essa pontuação manualmente. Essa atribuição de pontos manualmente eu vou ensinar no próximo vídeo, não vou ensinar aqui. Mas você pode fazer isso sim, sem nenhum problema. E eu não quero. Por quê? Porque isso vai me dar mais trabalho depois. Vamos supor que eu tenho 60 alunos numa sala. Eu vou ter que corrigir 60 alunos um por um. Então, isso vai do professor, ok? Esse daqui é um pouco mais fácil. Eu prefiro do que a caixa de seleção, porque aqui vai ser um ponto para cada um deles. Então, mais uma vez, chave de resposta. Então, 5 pontos para a baleia, 5 pontos para o tigre, 5 pontos para a girafa, 5 pontos para o polvo, 5 pontos para a lula. Então, marinho, terrestre, terrestre, marinho, marinho. Pronto, 5 pontos para cada um deles. Vão vendo que aqui já vai mudando, ó, total de pontos 45. Então, faltam 55 pontos ainda para eu completar a minha atividade. Esse tipo de pergunta vai ser um pouco mais complexo para a gente. Por quê? Porque é dissertativo. Como que eu consigo atribuir só quando for resposta curta, que é esse caso. Então, eu vou colocar lá, chave de resposta, 5 pontos, adicionando a minha resposta correta. Eu vou colocar baleia. Mas vejam, eu coloquei a primeira letra com maiúscula. Pode ser que o aluno não faça isso. Pode ser que ele coloque com minúscula. Se eu não colocar essas duas opções, o Google vai reconhecer, o Google Forms vai reconhecer como correta apenas a primeira. Então, eu preciso fazer essas adaptações na resposta. Vamos supor que as duas opções são essas, e o aluno coloca um ponto final. O Google não reconhecerá a resposta. Então, esse tipo de pergunta para um teste, ele é muito complicado. Então, só coloque se você for fazer a verificação manual de cada uma das respostas. A correção aqui não será tão automática assim. Tudo bem? Bom, concluído. Apareceu ali também, desculpe, a opção marcar todas as outras respostas como incorretas. Se você fizer isso, ele vai dar 0 para todas automaticamente. Se você for fazer a correção manual, não selecione essa opção e a gente vai aprender a dar essa nota depois. Essa daqui, chave de resposta, vocês vão ver, não tem nem como. Aqui tem que ser manual mesmo. Mas é importante já colocar um ponto. Por quê? Mesmo que a nota seja atribuída manualmente, eu preciso indicar quanto que vai valer essa nota para eu conseguir dar depois. Então, aqui eu vou dar 10 pontos. O texto das lacunas, aqui no texto não tem como dar nota, porque é só o texto. A nota vem aqui. Mais uma vez, chave de resposta, 5 pontos. Vou selecionar aquáticos. Concluído. E nesse, o mesmo. Faz um desenho. Como que eu vou corrigir isso automaticamente? Não tem como. Tem que ser manualmente. Mas é o que eu disse. Eu preciso atribuir uma pontuação já. E aqui eu vou colocar 20 pontos. Então, depois eu dou, quando eu for fazer a correção manual, eu atribuo esses 20 pontos ou não. Depois, o restante da atividade, esse daqui da fixação, por exemplo. Bom, esse da fixação, eu acho que ele é mais importante, eu vou atribuir 10 pontos e vou colocar, não, esse daqui, eu vou colocar os 10 pontos. E aí eu terminei. Se eu quiser adicionar um feedback de resposta, eu posso. Inclusive, nessa pergunta aqui do Brasil Escola, eu tinha um feedback de resposta, tinha explicação do porquê era essa opção correta. Então, você pode copiar e colocar aqui sem problema. Concluído. Não tem mais nenhuma pergunta. Essa pergunta aqui eu só usei para explicar, não tem nada, então não vou colocar. E eu verifico se está tudo certo aqui, ó. Total de 100 pontos. Então, os 100 pontos estão garantidos, a minha atividade está completa e eu já posso enviar isso para os meus alunos. Então, a partir do momento que eu já atribuí ponto, eu já selecionei a opção correta, eu posso enviar esse formulário para os meus alunos. Como que eu envio? Tem várias opções, mas eu vou mostrar isso no próximo vídeo. Até já!